Seguinte, eu não sei se eu postei esse vídeo primeiro, das asas flexíveis da McLaren. Eu acho que não, mas vai depender do meu humor, da minha vontade, porque esse canal aqui ele é pra ser mais simples mesmo. Então, provavelmente qual dos dois ficar mais curto é capaz de eu ter vontade de querer postar primeiro. Dito isso, vamos pro que interessa, que é falar do tema do vídeo de hoje, que é a questão do Hadjar e do pai do Hamilton. Cara, esse vídeo estourou, eu tenho certeza que você já viu ele, mas eu passo ele aqui de novo, eu provavelmente pego ele, baixo e coloco aqui na tela pra você dar uma olhada nele de novo. Durante a volta de apresentação do GP da Austrália, abertura da temporada, 6 novatos entrando na pista, ali um GP da Austrália extremamente traiçoeiro, com aquela pista molhada, as condições bem complicadas no começo da corrida, e o Hadjar roda na volta de apresentação e tucha o carro no muro, acabando a corrida dele ali. Não é uma situação muito agradável para você ter a sua primeira corrida na Fórmula 1. E, claro, assim, não é uma imagem positiva, definitivamente, e joga muito contra o Hadjar, ainda mais considerando a equipe que ele tá, e a pessoa que tá ali num cargo importante na equipe que ele tá. O Helmut Marko, a gente sabe que ele não precisa de muitas corridas para querer cortar a cabeça de alguém, e na sua primeira corrida você bater na volta de apresentação é complicado. E logo depois disso, foi que aconteceu o vídeo. Ele sai, obviamente, muito abatido. E o ponto polêmico de tudo isso, na verdade, é o fato de que ele começou a chorar. Então ele começa a chorar, ele saindo pro paddock, e o Hamilton vai lá, fala com ele, o Anthony Hamilton. Eu vou falar Hamilton toda hora, mas vocês sabem que eu tô falando do Anthony Hamilton e não do Hamilton, o Lewis Hamilton. Mas o Anthony Hamilton vê ele lá chorando e vai consolar ele. E ele realmente fala, tipo, pô, eu senti por ele, eu vi ele naquele momento. O Hadjar é um fã declarado do Lewis. Então o Anthony com certeza sentiu isso, aquilo pegou no coração dele. Ele falou, pô, eu vou dar um abraço, vou confortar ele ali e tal. E foi uma cena muito bonita, uma cena de classe. Eu até falei um pouco no vídeo de reação da corrida no canal do clube. Que assim, você pode ter sua opinião que quiser pelo Hamilton, você pode não gostar dele como piloto, etc. Você pode ter sua opinião que for. Mas, cara, o Anthony Hamilton, o pai do Hamilton, é um cara que tem muita classe. Ele é um cara, tipo, um verdadeiro gentleman, tá ligado? Ele é o verdadeiro Sir. Ele é um verdadeiro Sir. Quando o Verstappen foi campeão mundial em 2021, ele foi um dos primeiros caras a ir lá cumprimentar, abraçar e parabenizar o Hamilton. Ele é sempre um dos primeiros caras, quando tá no paddock, a ir falar com pilotos nos momentos ruins, a ir falar com os pilotos nos momentos bons. E nesse momento, cara, ele viu um moleque na sua primeira corrida de Fórmula 1 batendo e desabando. E ele foi lá confortar, sabia que ele é fã do filho dele, foi ter essa conversa e isso com certeza fez diferença pro Hadjar. Esse papo todo, com certeza, fez diferença ali pra dar uma ajudada a recompor a cabeça do Hadjar. Um dos grandes problemas de toda essa cena, que é o que mais estavam falando, é exatamente a questão do choro do Hadjar. E eu entendo isso. Inclusive, o próprio Helmut Marko, ele fala aqui, eu tô pegando de uma notícia do Motorsport Brasil, escrita pelo Benjamin Vinel, espero ter falado o seu nome certo, amigo, e basicamente tem a fala ali que ele diz, foi um pouco embaraçoso em relação à fala do Isack Hadjar, dizendo que fez um show de lágrimas. E eu não concordo, mas eu entendo o ponto, porque o Hadjar ele é um cara que ele tem essa dificuldade de segurar as emoções. Isso desde a Fórmula 2, os rádios dele são complicados, ele é um cara que solta muito, fala demais, fala mais do que precisa falar e fala muita merda. Então, eu não tô querendo passar pano por Hadjar, tá? Eu vou completar meu argumento todo, meu raciocínio, e vocês vão entender que eu não tô querendo passar pano pro Isack Hadjar. E eu entendo o ponto, eu entendo o argumento de que é embaraçoso. Um piloto de Fórmula 1, por mais que seja novato, por mais que seja na estreia, numa batida dessa, dá um choro desse. O Oliver Bearman, na minha opinião, teve um final de semana muito pior que o do Hadjar. Bateu no treino livre 1, bateu no treino livre 3, não fez classificação e ficou em último lá, dead last, né? É a expressão que o pessoal usa muito lá fora. Ficou estacado, preso lá em último lugar. E ele em nenhum momento teve esse tipo de reação. Então eu entendo o que se quer falar, que um piloto de Fórmula 1 não pode, na primeira corrida desse jeito, agir dessa forma. Mas eu também entendo a emoção do Hadjar.
Porque ele chegou já ali na Racing Bulls com toda essa dúvida. Tipo, teoricamente nem era pra ele ter subido. Ele subiu porque era a única opção que a Racing Bulls tinha no momento, não tinha nenhum outro piloto pronto. E ele sabe que se ele for mal, a Red Bull não vai hesitar em rapar ele fora e botar o Arvid Lindblad lá no lugar dele, que é o jovenzinho prodígio da Red Bull que eles estão querendo a todo custo subir pra Fórmula 1. Quem falou isso muito bem, ainda na mesma matéria do Motorsport, pra mim foi o Christian Horner. Ele fala, foi muito doloroso vê-lo tão abatido em seu primeiro GP. Eu acho que os pontos positivos que ele precisa tirar disso, quando refletir sobre o fim de semana, ele realmente saiu muito bem nos treinos e na classificação, o que é verdade. O Hadjar se classificou muito bem, ele foi muito bem nos treinos, quase foi pro Q3. O Hadjar quase foi pro Q3, por muito pouco não conseguiu fazer isso. O que já seria, basicamente, o melhor dos novatos, né? Se eu não tô enganado, isso faria. Ele já foi o melhor dos novatos na classificação. Ele foi o melhor dos novatos na classificação, e por muito pouco não foi pro Q3, o que já cimentaria ele como o melhor dos novatos em classificação. Então, ele não teve um final de semana ruim, mas a batida na volta de apresentação, a cena do choro, foi complicado pra imagem dele. E, cara, e comentários como esse daqui, do Horner, a ação do Anthony Hamilton, ir lá conversar, abraçar, dar esse papo, dar essa moral pra ele, que foi uma cena, de novo, eu achei com muita classe do Anthony Hamilton de ir lá falar com ele, ter essa proatividade de conversar com ele. São coisas que podem fazer diferença e ajudar ele nesse primeiro momento. É um cara que tá na primeira corrida, no primeiro GP, e passa por esse momento. Diferente do que aconteceu com o Berman, o GP ali é a hora que tá todo mundo olhando. Nos treinos livres, ninguém tá assistindo de fato. Na corrida, tá todo mundo vendo. E todo mundo viu ele bater na primeira volta, bater na volta de apresentação, sendo que praticamente ninguém viu o Berman em nenhum momento. Ninguém viu o Berman bater nos treinos, ninguém viu o Berman bater não classificar, ninguém viu o Berman na corrida porque ele ficou em último e a câmera não mostrava ele. Só quando ele levou volta da McLaren. E o Hadjar mesmo deu uma fala sobre isso, dizendo, eu já passei por momentos semelhantes, momentos baixos como esse. E esse é difícil, mas meu caminho na F1 também foi bastante brutal. Eu diria que tem um queixo forte, mas esse é definitivamente um momento difícil. E cara, de novo, eu não quero passar pano, eu não acho que essa tem que ser a reação de um piloto de Fórmula 1. Ele não pode agir dessa forma porque a Fórmula 1 é um esporte brutal e ele tá numa equipe conhecida por ser brutal. Então, esse tipo de reação, eu já digo que corta uns 300 pontos dele ter qualquer chance de ir pra Red Bull um dia. O Yuki foi rejeitado por muito menos, então isso corta muitos pontos. Ele tem que pegar e responder na pista, como ele mesmo disse. Ele tem que mostrar queixo forte, ele tem que mostrar reação. Ele tem que chegar no GP da China, fazer uma boa classificação, como ele fez aqui na Austrália, e completar a corrida. Mais importante do que resultado, completar a corrida. Eu não gosto dessa ideia toda de hate que a gente tá jogando, que o brasileiro tá jogando em cima dele. De novo, eu falei isso em vários vídeos do clube. Tem que ter a zoação, ele é o rival do Bortoleto, tem que ter a zoação, tem que ter a zoeira, tem que falar que bateu mesmo. Mas eu não acho que tem que atacar a pessoa, chamar ele de lixo, de horrível, de que não merece estar na Fórmula 1, como eu tô vendo o pessoal fazer. E a gente precisa de mais gente nesse momento, como o Anthony Hamilton, tentando entender. Porque a gente tá falando de um novato, cara. Um novato que tá realizando o sonho de chegar na Fórmula 1. Ele foi rival do Bortoleto? Foi. Pipocou na final? Pipocou mesmo, tem que dizer. O cara pipocou na final, velho. Não saiu da largada, pipocou na final contra o Bortoleto. Mas agora ele tá na Fórmula 1, objetivos diferentes, não tá nem brigando com o Bortoleto nesse momento. Então, tem que ter a zoeira, a gente tem que rir, tem que zoar ele por isso, mas não atacar o cara. Falar que ele é um lixo, que ele não merece estar na Fórmula 1. Isso eu discordo. Deixa o cara ter o tempo, deixa o cara se provar. E se ele realmente continuar assim, batendo toda a corrida, tuxa no muro toda a volta de apresentação, aí realmente eu vou começar a defender que ele não merece estar na F1. Mas no momento, atacar o cara, a pessoa Hadjar, por conta disso, por esse momento de emoção, que eu discordo, mas entendo, eu acho errado. Então, é basicamente isso. Eu tô dando volta já nesse argumento final, tô falando as mesmas coisas, mas eu acho que deu pra entender tudo que eu quero dizer em relação ao Hadjar, seja mais como Anthony Hamilton, seja mais como Christian Horner nesse caso, e não sejam como Helmut Marko, a múmia caquética que fala ainda merda atrás de merda. É isso, só pra descontrair um pouquinho no final, que o episódio acabou ficando sério de novo. Cara, esse canal tá ficando muito sério, velho. Eu não quero isso.